paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Estamos dando início a mais uma escola bíblica aqui da IAP de Itapevi, a Igreja de Itapevi, Igreja Adventista da Promessa. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica da série de lições Uma Igreja para a Cidade, o Desafio da Missão Urbana. Hoje, nós vamos estar nesse sábado, dia 13 de fevereiro, a lição de número 7, a pregação e as cidades. Vamos então pedir a bênção de Deus para o início dessa escola bíblica, pedir que Deus venha nos iluminar e venha nos abençoar com o conhecimento da palavra dele, tá? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, Senhor, ensinar os irmãos e aprender também a tua santa palavra. Abençoa cada um que nos acompanha aqui, Senhor, nas redes sociais. Abençoa todos que estão aprendendo e ouvindo essa mensagem, meu Pai, essa escola bíblica, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Como eu falei, a escola bíblica, nesse sábado, dia 13 de fevereiro, a pregação e a cidade. Série de lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. Hoje, depois nós falamos sobre os cristãos e a cidade, Cristo e a cidade. Nós vamos estar trabalhando, depois a igreja e a cidade, Cristo e a cidade, o cristão e a cidade. E hoje nós vamos focar a pregação e as cidades, como deve ser desenvolvido nas cidades a pregação. O objetivo aqui dessa lição de hoje sobre a pregação e as cidades é apresentar a palavra de Deus com fidelidade doutrinária. Presta atenção. Apresentar a palavra de Deus com fidelidade doutrinária, relacionando-a com o contexto cultural e a vida das pessoas de nosso tempo. Então, relacionando-a com o contexto cultural e a vida das pessoas no nosso tempo, tá bom? O texto base, de Mateus 5, verso 13 e 14, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? É Jesus perguntando. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Esse é o texto base da nossa lição de hoje sobre a pregação e as cidades. Então, a pregação e as cidades. Quem é que vai pregar nas cidades? Quem é que vai pregar? Quais são as pessoas que irão falar? Que tipo de pessoa irá levar a mensagem do Evangelho? Então nós vamos ver a relação do cristão com o mundo, a relação do cristão com a pregação do Evangelho, Então, nós vimos aqui que o cristão, o que ele é? Ele é o sal, ele é o sal, ele é a luz, Ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra, E não se pode esconder essa cidade, que é a luz do mundo, edificada sobre um monte. Da mesma maneira, o sal, se ele tem dois, podemos dizer assim, uma advertência, Uma advertência sobre primeiro vamos falar sobre a diferença do cristão. O cristão, ele tem um contraste enorme em relação às outras pessoas do mundo. Então, vocês são vocês são a luz do mundo, E então, Jesus compara essa luz do mundo como uma cidade edificada sobre um monte, onde não tem como esconder uma cidade edificada no monte. Ela vai estar visível, é impossível. Aí está o contraste entre luz e trevas, onde uma grande obra, uma grande construção, em relação a todas as outras coisas, ela vai estar sempre em destaque, não tem como se destacar. Mas Jesus também fala assim, que os discípulos, ser o sal da terra, eles têm que fazer o quê? Eles têm que servir ao seu propósito, Ao seu propósito de levar, de pregar o Evangelho. Então nós devemos aqui olhar dois contrastes, Muitas vezes
no afã de se separar do mundo, né, de fugir, né, do mundanismo, né, da secularização, que hoje, principalmente, vamos dizer, dentro do contexto moderno, o mundanismo, a secularização, onde a religião perde um valor, a religião perde um valor universal, perde um valor assim, onde é colocado na vida, não só na vida particular, mas na vida total, né? Essa secularização e também o mundanismo, né, de as pessoas adquirirem valores no mundo, muitas vezes ele quer se manter com uma luz que se destaca, com uma cidade edificada, quer manter o contraste, mas e para fugir desse mundanismo, dessa diferença, esse isolacionismo, né, acaba sendo condenado pelas escrituras, porque ele deixa, o cristão deixa de cumprir o seu propósito. Então Jesus quer que nós sejamos a luz do mundo, né? Uma cidade edificada sobre um monte que traga um contraste, mas nós devemos também cumprir o propósito como sal, né? Como sal, conservar a sociedade, falar à sociedade, né? Então o cristão tem que ter essas características. Ele tanto tem que ser um contraste, como ele deve estar cumprindo a sua missão, o seu propósito de não se isolar, mas cumprir o seu propósito ali na sociedade, né? Porque Jesus fala, se ele não fazer o que ele, né, tanto se ele se secularizar e se mundanizar, como ele se isolar, ele não vai cumprir o seu propósito. E Jesus falou que ele não serve para nada. Não vai servir para nada e vai servir apenas para ser pisado pelos homens, né? Então, o cristão tem que ter isso, ele tem que ter um contraste, mas ele tem que ter uma relevância no mundo também para pregar o evangelho, né? Então aí nós vemos na segunda parte da lição, nós vamos refletir em duas partes aqui. A primeira parte nós vamos falar sobre a relevância da pregação nas cidades. A pregação tem que ser relevante, a pregação não deve ser algo isolado, né? Não deve ser algo que não faça sentido às pessoas. Depois nós trabalhamos a questão da relevância, nós vamos falar também sobre a integridade da pregação. Nesse primeiro tópico, nós não vamos falar sobre a questão se essa pregação é fiel, né? Se ela é pura, sadia, né? Se ela tem integridade, mas vamos falar apenas, né? Apenas sobre a sua relevância. Então um cristão, ele deve estar comprometido com a pregação contextualizada e desafiadora. A pregação do evangelho deve atrair, ser relevante e desafiar as pessoas da cidade a ser bíblica e fiel ao evangelho, né? O que é estar contextualizado, né? Está respondendo, podemos dizer aqui, está respondendo aquilo que os problemas atuais da sociedade, né? Quando fala problemas atuais, não quer dizer que a igreja deve estar apenas em sintonia com o mundo na questão de esses novos problemas, como é que a igreja vai resolver os problemas financeiros do mundo, como a igreja deve resolver os problemas de saúde do mundo, os problemas de fome do mundo. Não seria apenas isso, né? Mas a igreja, ela entender a linguagem, como as pessoas então estão entendendo as coisas. Então, ser uma pregação relevante dentro do contexto da vida das pessoas, dos seus anseios, né? Quando nós estamos falando de cidade, nós vimos que a cidade tem as coisas boas, as coisas ruins, ela não é boa nem má, e nem neutra também podemos dizer. Mas cada tempo, cada época há os seus problemas, as suas dificuldades, as suas linguagens, a mudança de relevância da vida das pessoas, e a igreja ela tem que pregar com relevância, né? Com relevância. O que é pregar com relevância, né? Tem que fazer sentido para as pessoas, né? Não pode ser algo comum que as pessoas não dão importância, ou a igreja estar falando de coisas, né,
que não fazem o menor sentido para as pessoas atuais. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, a revelação de Deus, a pregação do Evangelho, ela é atemporal, ela é transcultural, embora ela foi revelada dentro de uma determinada cultura, ele é transcultural, mas, como afirma as Escrituras, mas é o poder de Deus, a salvação para todo aquele que crê. Mas o que acontece? A igreja, ela deve procurar, dentro de uma linguagem acessível às pessoas, dentro daquilo que as pessoas creem, né, e buscam em suas crenças, ela compreender como levar o evangelho a essas pessoas, né? Como fazer com que o evangelho faça um sentido. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão aceitar o evangelho. Vai aceitar o evangelho de maneira fácil. Porque nós sabemos que a ação do Espírito Santo que vai abrir os olhos, vai abrir o coração, vai abrir as pessoas para a verdade. Mas, quando nós vamos pregar, nós devemos fazer algo que seja lógico, faça sentido, né? Porque nós vamos pregar apenas a Bíblia Sagrada como literatura, ou um sermão maçante que não faça sentido, falando coisas que não tem nada a ver com o modo como as pessoas, né, vivem, não vai despertar nenhum coração para as verdades bíblicas. Nós, como cristão, né, um cristão, lembro que estava lendo um livro outro dia, um cristão não pode pregar a palavra de Deus sem paixão, sem tendo relevância para a própria vida dele. Porque uma contextualização saudável, ele vai mostrar às pessoas e os seus enredos, as suas histórias, né, os enredos de suas histórias, só pode ter um final feliz em Cristo. Confrontar essas pessoas, né, com as suas histórias. E a pregação deve estar em sintonia com o mundo moderno. Em que sentido? Em que sentido? Ao pregar o Evangelho, nós devemos entender os nossos ouvintes, entender como é que as pessoas creem, como é que as pessoas entendem o mundo. Quando você pregar o Evangelho, procura entender como é que as pessoas entendem o mundo, qual é que mundo, que tipo de construção, de crença estão em suas mentes, fica muito mais fácil você desconstruir isso. A cosmovisão, né, aquilo que todo o corpo histórico, doutrinário, né, cosmovisão, como eles enxergam o óculos, né, o óculos cultural que eles enxergam o mundo, para que você possa confrontá-lo e levar a palavra de Deus de uma maneira que faça um sentido, né? Hoje, por exemplo, né, nós não podemos nos secularizar, mas nós temos que entender que nós vivemos num mundo secularizado. Um mundo secularizado onde a religião não é mais comunitária, ela não é mais, ela ficou, podemos dizer assim, ela não é mais social, né? Ela não é mais comunitária, social, ela não tem mais relevância. Hoje a religião entrou para as particularidades dentro do lar das pessoas, ou a utilização para as pessoas conseguirem um benefício. Não é mais uma questão que a comunidade tem que ser salva, a comunidade tem que se reconciliar com Deus. Mas as pessoas, uma religião hoje muito particular, onde o que as pessoas querem é como resolver seus problemas particulares. Como resolver o casamento, como resolver o emprego, como ganhar mais dinheiro, e como se sentir bem. Não é mais as pessoas levar uma religião que levam as pessoas a se aproximar da divindade. Até há pouco tempo nós vimos que as pessoas elas buscavam a religião, né, para se aproximar da divindade, para tentar compreender a criação, né, o Deus Criador, estar sob a proteção desse Deus. Hoje não, hoje as pessoas querem apenas que um Deus bem particular, bem próximo, que resolva os seus problemas, e o meu, principalmente, o problema de cada um. O vizinho, a sociedade, o país, o mundo que se exploda, mas desde que essa divindade resolva meus problemas particulares. Então, adaptar a comunicação do Evangelho não significa que nós vamos falar o que as pessoas querem ouvir. Não é dar esse Evangelho que as pessoas estão buscando. Né? Mas o que acontece? É entender o que eles buscam
e tentar oferecer respostas, né? Respostas às perguntas que eles nem querem ouvir. Resposta à pergunta que eles não estão fazendo, né? Assim, aparentemente não é a pergunta explícita, mas no seu ser eles precisam fazer e levar a resposta, né? Para eles, né? Para eles realmente encontrar significado em suas vidas, né? Significa oferecer, antes, né? Oferecer a essas pessoas respostas bíblicas, que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma. As perguntas sobre a vida que estão fazendo na época, no lugar em que se encontra, em uma linguagem, né? E em forma que compreenda, por meio de apelos e argumentos, com uma força que eles sejam capazes de sentir, que no fim tudo, que no fim eles podem rejeitar, mas que é a palavra de Deus que está falando. Né? Então nós temos que pregar às pessoas com relevância, levar as pessoas a compreenderem, né, o Evangelho, mas de maneira relevante. Né? Não podemos falar numa linguagem que eles não entendam, como eu já falei aqui em outras oportunidades. Algumas vezes nós começamos uma igreja, ou vivemos num mundo rural, e quando vamos pregar no contexto urbano, vamos levar a mensagem de Deus no contexto urbano, nós continuamos falando como se as pessoas fossem de um contexto rural e não urbano. As dificuldades, as crenças, as maneiras são diferentes. São diferentes. Então nós devemos o quê? Buscar levar as pessoas, né, a compreender os seus próprios valores, os seus próprios valores e as suas crenças. E aí demonstrar a incoerência de muitas vezes do que elas acreditam. Porque todas as pessoas têm, não importa, elas têm sempre as suas perguntas. Quem sou eu? É a busca de significado. De onde eu vim, né? E para onde eu vou? E como viver melhor? Como viver, né? Aqui antes na nota eu li aqui, onde se fala que, deixa eu ler aqui, tentar achar aqui, que a maneira das pessoas, né, terem um final feliz é um final com Jesus. Sem estar com Jesus, sem ter um pacto com Deus, sem ter uma restauração com Deus, eles não vão buscar significado para as suas vidas, não vão buscar significado verdadeiro para a sua vida e não vão ter um final feliz. Por isso que eu falei, a contextualização saudável, né, o autor da lição cita aqui, citando Tim Keller, né? A contextualização saudável mostra às pessoas que o enredo de suas histórias, né, ou a narrativa de suas histórias só pode ter um final feliz em Cristo. E demonstrar para esse grupo de pessoas, né, para várias pessoas, que se você seguir nesse caminho, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai encontrar um final feliz. Aparentemente, possa até parecer, né, que vai ser um final feliz, mas não será feliz. Será um final, né, trágico, um final que não vai levar você a lugar nenhum, vai causar uma grande decepção e você não vai ter sucesso. Só em Deus, só em Jesus nós conseguimos, né? Mas para isso nós temos que entender o quê? Eu já falei de novo, vou falar de novo aqui. Entender a cosmovisão das pessoas. Nós devemos entender esse mundo secular, esse mundo pluralista, esse mundo individualista, e levar o evangelho dentro desse contexto e demonstrar para essas pessoas a incoerência das suas vidas, a incoerência das suas crenças, para que assim nós possamos pregar. Nós vamos pregar para as pessoas como se as pessoas fossem de outras épocas, né, que se estivesse buscando outras coisas, e não para as pessoas da cidade com todos esses problemas. Primeiro nós temos que ter uma pregação que seja relevante. Levar o evangelho todos com relevância a todas as pessoas. Entender o contexto das pessoas, levar uma mensagem que faça sentido a todas as pessoas. Não numa linguagem onde eles não entendem, uma linguagem como estivesse falando sobre outra língua, outro país, mas entender as pessoas e tentar levar a mensagem do evangelho de maneira simples, né?
Não maneira complicada, maneira simples, mas verdadeira, né? E aí nós passamos para a segunda parte, a integridade da pregação. Né? Integridade quer dizer totalidade da pregação, né? Não é você cortar a mensagem, né? O evangelho em partes e oferecer apenas uma parte que seja agradável às pessoas. Então o autor da lição até coloca aqui, né, que muitas igrejas, né, brasileiras principalmente, na tentativa de manter membros, de atrair pessoas, né, de atrair adeptos, né, o que eles fazem? Eles apostataram, né, apostataram na suavização da mensagem. Não fala mais a mensagem com integridade, não fala mais a totalidade do perigo que as pessoas têm. Por quê? Medo que as pessoas se assustem, medo que as pessoas não queiram a mensagem total. Então, vamos deixar as pessoas aqui, vamos suavizar, vamos diluir a mensagem, vamos levar as pessoas a... É bom que as pessoas fiquem aqui, quem sabe um dia se convertam, e o meu público vai estar lá com muitas pessoas, entendeu? Aí eles entendem que a palavra de Deus precisa ser modernizada. A palavra de Deus precisa ser atualizada, né? Além dos recursos que eles usam, dos instrumentos, dos audiovisuais, né? Tentando de todas as maneiras, a igreja vira o quê? Um show, né? Um entretenimento, né? Porque não é mais a mensagem total levada à totalidade das pessoas, mas é uma parte da mensagem levada para as pessoas. Né? Isso vira, como falei, vira apenas uma diversão. Então, em nome da relevância, a igreja tem o potencial, muitas vezes, de se desviar. Né? Se desviar, fazer mudança, desviar de uma doutrina sadia, né? Da sã doutrina, como o pessoal mais antigo podia dizer, né? Tornando o cristianismo mais agradável, tentando tornar o cristianismo mais agradável à sociedade, onde também até o confronto, né? Ou até, embora a igreja tenha que ser relevante, o escândalo da cruz, né? O escândalo do evangelho que vai atrair as pessoas, vai levar as pessoas muitas vezes a questionar, esse não pode ser tirado. Mas muitas vezes a igreja, para ser agradável à sociedade, agradável ao mundo, não receber nenhum confronto, né? Tentar agradar todas as pessoas, vira esse cristianismo falsificado, esse cristianismo genérico, né? Genérico, esse cristianismo que passa a negar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é inerrante, passam a negar a divindade de Cristo, como a morte de Cristo, a morte expiatória, a necessidade do cristão nascer de novo. Aí em muitas igrejas as pessoas vão para a igreja e continuam da mesma maneira, e muitas vezes essas falsas conversões passam a ser um modelo, um exemplo de um cristão. E aí as pessoas da igreja, em vez de ter um modelo de um cristão, tem um modelo de um cristão mundano. Porque aquele showman, aquele artista, né? Aquele artista, ele passa a ser o padrão, não só de aparência, né? De linguagem, de moral e até de tirar a palavra de Deus, a sua relevância, a relevância da palavra de Deus. Então, essa contextualização com base na ideia de uma Bíblia, né? Sem autoridade, que resultou de descrença, né? Vai levar o quê? A uma super adaptação da fé cristã à cultura. Então, a cultura passa a engolir a palavra de Deus, engolir todo o corpo doutrinário, tanto nos valores, né? Como em costumes, valores, costumes, moral, práticas. Porque na tentativa da igreja ser relevante, ela perde a integridade e ela começa a querer agradar à sociedade. Mas nós vimos pela palavra de Deus que quem nós devemos agradar? A Jesus, agradar a Deus. Jesus fala que aquele que quer seguir após ele
tome a cruz, negue a si mesmo e siga. A igreja não pode viver segundo os padrões do mundo, ela não pode agradar a Deus e o mundo, né? Jesus já falou, você não pode servir a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas. Você não pode servir a dois senhores. Ou você agrada um, ou você agradar o outro. Se agradar o mundo, não vai agradar a Deus. Então, a mensagem tem que ter integridade nas cidades. Uma igreja sem integridade, ela não tem relevância nenhuma, porque não vai causar fruto nenhum. Ela pode até ser famosa na cidade, ela pode ser até benquista na cidade, mas a relevância verdadeira que deve ter, que é salvar as pessoas, levar as pessoas a ter uma real experiência, né, renovadora, de novo nascimento com Cristo, com o Cordeiro de Deus, não vão ter. Porque não será uma igreja relevante, né, na questão da salvação. Não é uma igreja que vai estar fazendo a obra do Mestre, a obra de Deus, cumprindo a missão daquilo que Deus realmente determinou. Entendeu? Nós devemos pregar numa cultura relativista, nós devemos pregar a mensagem de Deus dentro de uma cultura relativista, mas com as verdades absolutas. Quando nós falamos que o Evangelho de Deus é atemporal e acultural, não quer dizer que o Evangelho de Deus não tem valores absolutos. E principalmente esses valores absolutos que vão além da cultura, que nós devemos compreender. E é os valores que nós devemos demonstrar para as pessoas. É esses valores que tornam a igreja relevante e tornam a igreja com integridade na sua pregação. Hoje tem muitos Jesus que as pessoas aceitam, que não é o Jesus bíblico, é o Jesus genérico, né? E um dos valores que nós devemos realmente pregar com relevância, com integridade, é que Jesus, ele é único. Ele é o único caminho, ele é o único meio, ele não existe um outro igual a ele, não existe outro caminho além dele para chegar-se a Deus. Não existe. Ele é alto, né? Ele exclui outras formas de pensamento, outros valores de crença, outros meios de salvação. Porque a reivindicação do próprio Cristo, das próprias Escrituras Sagradas, que as Escrituras Sagradas mostra o único caminho. Cristo é o único caminho, só Ele, né? Só Ele, né? Na questão de levar a mensagem, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, onde Paulo fala, acho sempre interessante esse versículo, quando Paulo foi despedido dos presbíteros, dos anciões da igreja de Éfeso, né? Ele fala assim que não deixou de apresentar àquela igreja todo o conselho de Deus, toda a verdade de Deus. Ele não deixou. Ele não pregou pela metade, ele não pregou apenas uma parte. Eu não vos deixei de pregar todo o conselho de Deus. Porque Jesus fala assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar todo o evangelho a toda criatura. Então Paulo fala assim, eu não deixei de pregar todo o conselho de Deus, toda a palavra conhecida, né? Então, uma pregação integral, né? Para finalizar essa parte aqui, lembrando que a pregação, ela pode ser bíblica, mas não relevante. E ela pode ser relevante, mas não bíblica. Quer dizer, pode ser bíblica e não relevante como? Como que ela pode ser bíblica e não relevante? Se eu falar de assuntos, né? Algum assunto bíblico, né? Alguma história bíblica, que não faz o menor sentido, não tem a menor importância para as pessoas hoje, né? Às vezes, não é que tem algum texto que não tenha relevância. Às vezes, da forma de nós pregarmos o texto bíblico, por exemplo, eu posso falar sobre o sacrifício no Antigo Testamento. Eu posso fazer uma narrativa, como é que os cordeiros eram preparados, né? Como é que os cordeiros eram sacrificados toda tarde e manhã, todo aquele cordeiro para pregar, para perdoar os pecados e não fazer nenhuma ligação a Cristo. Então, todo o texto bíblico, para ser relevante, ele tem que ter uma ligação com Cristo. Que todo o texto bíblico aponta para Cristo, para a salvação em Cristo. Agora, tem pregação que é relevante, mas não é bíblica. Relevante no que sentido? Ela faz sentido para as pessoas,
ela traz, chama atenção para as pessoas. Tem muitas músicas que chamam atenção, muitas pregações chamam atenção, mas não passa uma pregação de autoajuda, essas pregações dos famosos coach, né? Os coach aí que fica pregando como é que as pessoas podem viver melhor, apenas nesse mundo, né? Uma pregação que leva as pessoas a ter uma vida feliz apenas nesse mundo. A pregação cristã autêntica relaciona o texto ao contexto de tal maneira que seja fiel ao texto bíblico e também sensível ao contexto moderno. O que isso tem a ver conosco hoje, né? O texto bíblico, que isso tem a ver conosco hoje, com o contexto moderno. Jesus ainda salva, né? O que Jesus fez na cruz é relevante para nós hoje, né? Então nós devemos trabalhar essas questões. Vou refletindo aqui novamente, só fazendo uma recapitulação. O cristão ele deve ser relevante no sentido que ele tem um contraste com a sociedade, mas ele não deve de cumprir a sua obrigação para a sociedade e levar a palavra de Deus, certo? E essa pregação tem que ser relevante para a cidade, né? Tem que ser uma pregação relevante nas cidades, mas tem que ser uma pregação com integridade. Aí nós, para terminarmos aqui, 2 tópicos, finalizar, como é que nós podemos agir, né, nesse tempo, nós devemos pregar o evangelho com clareza, né? O evangelho tem que ter clareza para ser relevante. O evangelho tem que ser contextualizado, pregado às pessoas, desde as pessoas mais cultas, né? As pessoas menos cultas, menos estudadas, todos têm que entender o evangelho. Esse é o desafio que nós devemos ter hoje. Como levar o evangelho a todas as pessoas de maneira com clareza, que se torna relevante e que elas possam ouvir e entender o evangelho dentro do contexto, dentro da sua própria compreensão do que ela acredita, mas não que ela vai continuar acreditando, mas apenas levar o evangelho para que seja relevante, mudando a vida dela, né? Mudando o seu conceito, desmontando a sua cosmovisão. E nós devemos pregar o evangelho com diligência. Nós não devemos deixar de pregar o evangelho com diligência, com sabedoria e com fidelidade. Devemos pregar o evangelho com diligência e com fidelidade. Sem diligência, sem fidelidade, nós nos tornaremos o quê? Aquele sal insípido, né? Aquele sal que não serve para nada. Aquele sal que é pisado pelos homens, né? Na pregação do evangelho, na perspectiva do evangelho, ele levar as pessoas a ter um encontro com Deus de maneira saudável, né? Essa é a maneira que nós, como igreja, devemos pregar o evangelho, tá? Então, acredite na pregação que concilia integridade e relevância, que tem um início no relacionamento com as pessoas, né? Inicia com o relacionamento com as pessoas, mas leva as pessoas a terem um relacionamento saudável com Deus, né? Nós devemos fazer a nossa parte. Nós sabemos que o resultado da pregação, o resultado do novo nascimento depende do Espírito Santo. Mas não é porque isso acontece, nós vamos falar as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não procurar levar a mensagem de maneira audível, de maneira compreensível a todas as pessoas. Esta é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio hoje. Como cristão, você deve buscar se aprofundar na mensagem bíblica, se aprofundar nas questões relacionadas à sociedade e se aprofundar em conciliar a pregação, cada dia levando a pregação dentro da relevância bíblica, da relevância para as pessoas hoje e não deixando a integridade, não desvirtuando a mensagem, não diluindo a mensagem para tornar-se agradável às pessoas, porque aí nós agiríamos como falsos profetas, né? E seríamos hereges e estaríamos, né? Podemos dizer assim, sendo pecadores, né? Levando as pessoas por um caminho terrível. Porque nós que estamos aqui para ser luz e sal,
se não dermos no sonido, né, o toque certo, as pessoas não vão se despertarem. As pessoas não vão aceitar o Evangelho, porque nós somos os atalaias. E as pessoas, se elas não forem despertadas com o sonido correto, elas vão para o caminho errado. E Deus vai cobrar isso de nós, tá bom, irmãos? Essa é a palavra de Deus nessa noite aqui. Nessa manhã, né? Que agora é horário da escola bíblica, desculpa. Nós estamos aqui, a pregação e as cidades, né? Preste atenção na relevância e na integridade da sua mensagem que você vai levar dia após dia às pessoas à sua volta. Amém, amém. Daqui a pouco nós estaremos no culto. Vou seguir a Jesus.